Olá, e aí, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de continuidade do estudo dos crimes de periclitação, que tem como bem jurídico a vida e a saúde de uma pessoa. Então você que está anotando, você que está estudando e acompanhando esse vídeo, tem o nosso material, pega o seu caderno e aí anota. Bem jurídico, a vida e a saúde de uma pessoa. O que é periclitação? Periclitação é exposição ao perigo. Não existe a necessidade do dano, da ação natural, da movimentação natural, a alteração naturalística, como dizia Kleber Masson e Fernando Capês. Muito bem, vamos dar início então com o artigo 130, vou fazer a leitura dele inicialmente e aí a gente começa uma discussão. Omissão de socorro, deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal à criança abandonada ou extraviada ou à pessoa inválida ou ferida ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Tipo de prisão, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Veja, classificação. Vamos lá para a gente poder fazer um conceito e exemplos. Qual é o verbo ali? Deixar de prestar. Esta é a ação nuclear. Este é o intercrimes, é onde eclode, onde ocorre o crime, é quando o indivíduo deixou de prestar assistência. Pode ser qualquer pessoa, ele é um crime impróprio, um crime comum, praticado contra uma coletividade e contra a pessoa que deixou de ter o socorro prestado. Então, nós podemos colocar em uma classificação qualquer pessoa? Sim. Porém, se você for discorrer, se você for escrever sobre essa questão, coloque a coletividade e também coloque a pessoa subsidiariamente que sofreu com a omissão de socorro. Quem são ainda as pessoas destinadas? Criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida, um deficiente físico, um deficiente mental, ou que esteja ferido, acabou de sofrer um acidente. Veja, vamos colocar um asterisco e uma pausa aqui no artigo 304 da Lei 9.503 de 97, o Código de Trânsito Brasileiro. Se estivermos em uma via e estivermos em trânsito, motoristas, pilotos de moto, pedestre, e houver um acidente e uma omissão de socorro, não é o 135 e sim o 304 do CTB, que nós vamos falar dele em outro evento, em outro momento. Mas aqui o que nos resta saber é uma pessoa que sofreu um acidente, caiu de uma construção, foi acometida de uma parada cardíaca, está às minhas vistas, eu tenho a condição de auxiliá-la, tenho condição de prestar auxílio, prestar socorro e nada faço. A lei fala de uma forma secundária, uma forma subsidiária e posterior, que é, nesses casos, ainda o socorro seja solicitado para a autoridade, ou seja, solicitar o socorro para a autoridade. Quando eu falo dessa forma subsidiária, não quer dizer que está à disposição, do réu, ou seja, da pessoa que está perante uma situação de socorro, perante uma situação de perigo, escolher entre ajudar fisicamente, mecanicamente, de alguma forma manusear aquela pessoa
para prestar um socorro. É óbvio que você não precisa ser socorrista, é óbvio que você não precisa ser médico, não precisa ser uma pessoa que é intensivista, atua ali rapidamente, sabe o que fazer em uma situação de emergência e de urgência. E ainda se precavendo de que movimentando essa pessoa, mexendo nessa pessoa, tentando ajudar, se houver complicações maiores, nós seremos responsabilizados. Claro que tudo isso deve ser levado em consideração. Mas o que eu estou dizendo para vocês aqui agora é o seguinte: a primeira atitude que deve ser tomada por quem está perante uma situação de socorro, uma situação a que alguém está em perigo, deve ser de ajudar prontamente. Se ela não conseguir ajudar, se ela não for capaz, ou ela não entender como ajudar, ou se ela entende que o socorro dela causará um perigo maior, um dano maior àquela vítima que está sofrendo, então aí sim ela chama as autoridades. Lembrando, asterisco, tiramos daqui as condutas de omissão de socorro quando falamos de trânsito. Envolve situação de trânsito, então nós não incluímos aqui no artigo 135. Artigo 135 é tudo aquilo que não envolva trânsito. 304 CTB, situações de omissão de socorro no trânsito. Vamos falar dele ainda em uma aula posterior, em um semestre posterior. Fica tranquilo. Então é quem? Por exemplo, temos lá um bombeiro civil ou um bombeiro militar que esteja ali para a manutenção da segurança dos banhistas, seja no mar ou seja na piscina. Vamos para o exemplo do mar. Tem lá um banhista no meio do mar, pronto para ir para alto mar, ou seja, para uma profundidade que ele não consiga nadar ou retornar, está em uma situação de perigo no mar. E ele foi avisado por aquele bombeiro: olha, a maré está subindo, olha, sai daí que já está subindo a maré, já não é bom para o banho, já até colocou aquela bandeirinha lá, né? O Nivi tá até tomando um caldo, um caixote, uma caixa, né? Quem que nunca sofreu isso aí, né? Mas ele insiste em ficar lá, a noite já vem vindo, o sol já vai indo embora, já tá ali aquela situação de só o restolho mesmo na praia, e esse indivíduo começa então agora a afogar. O bombeiro, irritado em uma situação de não querer ajudar, porque eu avisei para esse cara, ele não deveria ter ido, ele tá lá porque quer, não vou prestar o auxílio. Veja, não vou prestar o auxílio, ele tinha condições de emergentemente, de tranquilamente, ou seja, com jet ski, com uma prancha, a nado, com aquelas boias laranjadas que eles jogam, de alguma forma ajudar, e ele deixou de fazer. É doloso. Aqui o crime não está falando da modalidade culposa, porque se eu não tinha ciência, não estava presente, não tinha nem como ligar ou prestar auxílio, não existe a modalidade culposa e sim dolosa. Então nesse momento ele deixa de ajudar, ele tinha condições de ajudar e muito menos ligou para que alguém, um helicóptero, um resgate, uma lancha, outra pessoa do destacamento lá do bombeiro militar fosse auxiliá-lo. Ele tinha condições? Tinha. Não fez, deixou de fazer e deixou de buscar socorro. Lembrando que inicialmente a conduta é de prestar socorro depois de chamar a autoridade, e a autoridade que nós falamos aqui é o Estado, tá? Tem que chamar o Estado nas suas formas de socorro, bombeiro, polícia militar, polícia civil, quem vai prestar aquele devido apoio naquela situação. Ou uma criança que esteja abandonada, extraviada, você percebe claramente uma criança de 3, 4 anos ali, sem condições de estar sozinha, você não vê num raio próximo alguém, um adulto perto, para que esteja auxiliando aquela criança, e ela está prestes a atravessar a rua. Você vê, nada faz, ou muito menos liga para a polícia ou liga para o conselho tutelar
para fazer ali o resgate daquela criança, fazer o atendimento daquela criança. Muito bem. Quando nós falamos de pena, nós temos a pena de 1 a 6 meses, competência do juizado especial, possibilidade da transação penal e ação penal pública incondicionada, ação penal pública incondicionada e a possibilidade também da suspensão condicional do processo. Toma cuidado, você que está estudando penal 3 aí, você que está estudando, iniciando a parte especial dos crimes, que quando nós falamos de suspensão condicional do processo, eu estou falando do artigo 89 da Lei dos Juizados, Lei 9.099 de 95. Quando nós falamos de suspensão condicional da pena, ou suspensão da pena, sursi penal, nós falamos do artigo 77 do Código Penal. Suspensão da pena é quando eu já tenho uma pena sentenciada, uma pena decretada. Sursi processual, eu olho para a pena mínima, que não pode ser superior a 1 ano, e aí então existe a possibilidade da suspensão deste processo num prazo de 2 a 4 anos, para que então o juiz faça a aferição se aquele indivíduo é contumaz, é reincidente na prática delitiva. Bom, o parágrafo único ainda fala: a pena é aumentada de metade se a omissão resulta lesão corporal de natureza grave e é triplicada se resulta a morte. Então nós temos aqui as causas de aumento de pena, os préter dolosos. Então, fazendo uma conceituação aqui, a assistência, o auxílio deve ser emergente, deve ser eficiente, eficaz, físico, presencial, claro, tomando os devidos cuidados para não gerar um dano maior para aquela vítima, e nós já excluímos aqui as ocorrências de trânsito, não estou falando de trânsito aqui, trânsito 304 CTB. Artigo 135, então, é um crime doloso, omissivo, plurissubsistente, que ele pode haver várias etapas, eu presenciei e deixei de fazer, ou eu estou fazendo ali um atendimento fake, né? A pessoa já foi a óbito, e aí para que eu não me responsabilize, agora sim eu peguei ela e levei para o atendimento no pronto-socorro, no hospital. É o que acontece em confrontos aí da polícia militar, da polícia em forma geral, com bandidos, que aí os caras foram a óbito, os bandidos foram a óbito, os ladrões foram a óbito, e agora para tentar fugir de uma situação de omissão de socorro ou de homicídio, alguns policiais, alguns integrantes de algumas forças levam esses indivíduos para atendimento. Bom, a omissão de socorro tem como sujeito ativo qualquer pessoa, e o sujeito passivo, claro, aquelas pessoas que estão em necessidade, estão em desamparo ou grave e iminente perigo. Posso considerar como qualquer pessoa? Sim. Qual é o elemento subjetivo? O dolo na omissão. A culpa, não há previsão legal para a culpa. A consumação ocorre quando o agente se omite e restará consumado o crime. A tentativa, então, ela é possível, porém, se eu conseguir dividir os atos, se esse crime, se aquela condição, se aquele fato foi plurissubsistente, vários atos. Se foi um ato só, eu presenciei e nada fiz e continuei andando, então ele é unissubsistente, não há como haver a tentativa. Artigo 135A veio numa evolução da omissão de socorro, só que ele é uma omissão de socorro específica. É condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial. Para aquelas pessoas que, de acordo com o artigo, vamos fazer a leitura, exigir cheque caução. Se você não sabe o que é cheque ou não sabe o que é um cheque caução, era aquele compromisso de fazer um pagamento à vista ou a prazo. Cheque, a ideia dele sempre é à vista, né? Mas alguém que
fez uma promessa de pagamento, como um calção, uma medida provisória, uma medida cautelar, uma medida assecuratória de assegurar que aquele pagamento será feito mediante uma contraprestação, ou seja, estou sendo levado a um atendimento médico e antes de ser atendido eu devo prestar uma caução, devo prestar uma garantia para que eu possa ser atendido. Isto é crime quando nós falamos de atendimento médico hospitalar, de acordo com o artigo 135A, desde que esse atendimento médico hospitalar seja emergencial. Veja, deve ser uma questão de urgência e de emergência, não uma questão de um atendimento porque alguém precisa fazer uma operação seletiva. Não, sim, deve ser uma operação, uma cirurgia, um atendimento emergente, urgente. Exigir cheque calção, nota promissória ou qualquer garantia, bem como o preenchimento prévio de formulários administrativos com a condição para o atendimento médico hospitalar. Isso não impede que a pessoa faça uma triagem, porque quem diz que aquela pessoa está em urgência e emergência é o próprio ente ali hospitalar. Óbvio que nós temos situações que clinicamente, no olho, conseguimos fazer uma aferição de que alguém está em risco, né? Está lá com uma hemorragia externa, está em uma convulsão, uma parada cardiorrespiratória, óbvio que aquela pessoa está em emergência. Mas não impede de fazer uma triagem aquele que seja assintomático, não demonstre ali nenhum sintoma ou aparentemente não esteja passando mal. Aí vai ser medida a pressão, vai ser aferida a pressão, vai ser tomada ali a temperatura daquela pessoa para entender qual o nivelamento de urgência e emergência daquela pessoa. Enfim, aquele atendimento prévio ali, ele não considera crime desde que a pessoa esteja em uma dessas condições emergenciais. Então, prestar caução, exigir garantia daquela pessoa, exigir que aquela pessoa preste uma caução, uma garantia, uma medida de que vai pagar aquela consulta, aquele atendimento, antes de fazer o atendimento, já é considerado crime. Quem são os sujeitos desse crime? São aqueles que estão fazendo a exigência. O rapaz ou a moça do atendimento, o enfermeiro se presenciou e está aguardando para fazer a triagem, o médico que sabe que está aguardando para fazer a emissão de um cheque calção. Então, todos esses indivíduos são considerados como os sujeitos desta conduta. Então, deixa eu terminar de ler aqui para vocês. Artigo 135A. Exigir, então, é o verbo. Nós temos um crime de momento consumativo formal, um crime contra o bem jurídico chamado vida e a saúde de alguém. Então, exigir cheque calção, nota promissória ou qualquer garantia, bem como preenchimento prévio de formulários administrativos como condição para atendimento médico hospitalar emergencial. Pena de 3 meses a 1 ano. Claro que cabe aqui a suspensão condicional do processo, a transação penal. Estamos no juizado especial, porque a pena máxima não é superior a 1 ano. E o parágrafo único fala: a pena é aumentada até o dobro se da negativa de atendimento resulta lesão corporal de natureza grave e o triplo se resulta a morte. Vamos aqui a uma classificação. Sujeito ativo: qualquer pessoa que faça a exigência pode ser autora do crime, até porque o hospital não pode ser sujeito ativo dos crimes, ou seja, deve ser aquelas pessoas que estão envolvidas ali nesta conduta. Por isso que esse é um crime próprio. Passivo: o próprio enfermo ou alguém que o acompanhe. Então, quem é o sujeito passivo aqui? Quem é a vítima? O enfermo
e aquela pessoa que está sofrendo a coação de prestar uma caução. O elemento subjetivo, a vontade delitiva, é o dolo, a culpa é impossível, o momento consumativo é formal e a tentativa de regra não é admissível. Contudo, se a exigência for feita por escrito e o pedido não chegar até o conhecimento da vítima, aí sim, por circunstâncias alheias à vontades do agente, artigo 14, nós temos aqui a possibilidade da tentativa. Artigo 136, fica esperto aí, vamos lá, evoluir para a gente poder terminar aqui o 136 e 137. Artigo 136 tem ainda como bem jurídico a vida e a saúde, crime de momento consumativo formal, possibilidade da suspensão condicional do processo, da transação, e nós estamos no juizado especial. Assim o texto, expor a perigo, esse é o verbo, a vida ou a saúde, olha só, ele já te deu o bem jurídico, de pessoa sobre sua autoridade, então este é um crime próprio para sujeito ativo e próprio para sujeito passivo. Autoridade, polícia, agente penitenciário, juiz, guarda, tutor, curador ou vigilância. Olha, cuide da minha criança, ou você é um responsável. Então, aquele que tem, de alguma forma, a autoridade, tem um poder hierárquico sobre alguém, sobre uma pessoa, e deixa ela aos maus tratos, aos maus cuidados, e incorrerá no artigo 136. Ainda para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando de alimentação ou de cuidados indispensáveis, como a manutenção social, a manutenção escolar, a manutenção da saúde, a manutenção de uma vida que a pessoa possa ter sem a restrição da sua liberdade. Ainda, quer sujeitando a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando dos meios de correção ou de disciplina. Então você pode envolver aí relações familiares, relações de internato, relações de presídio, relações aos quais alguém esteja em uma condição hierárquica de garantidor, de guardador, de tutor, curador, pai, responsável, diretor de uma cadeia, agente penitenciário. Todos esses indivíduos podem ser enquadrados aqui no artigo 136. Então, a detenção é de 2 meses a 1 ano. Parágrafo 1º. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, a pena será de reclusão de 1 a 4 anos. Aqui a gente continua com a possibilidade do sursi, porém não temos mais a competência especial. Se resultou morte, de 4 a 12 anos. Claro que não vai para o tribunal do júri, mas aqui é um crime de competência comum, de ação penal pública incondicionada, e vamos para a competência comum sem a possibilidade da transação, sem a possibilidade do sursi processual e sem a possibilidade da conciliação lá do juizado especial, porque nós estamos na justiça comum. O que é então os maus tratos? O que se extrai do dispositivo é que o exercício da educação, da correção e da disciplina deve ser moderado, não se tolerando que se resulte na exposição da vida a perigo de saúde ou da vida. Muito bem, a vontade delitiva é o dolo, não há previsão da culpa, a consumação se dá de forma formal, na modalidade formal, crime de momento consumativo formal. Também pode ser omissivo tanto quanto comissivo, e a tentativa é possível. A consumação se dá quando exposta a vítima a risco. Veja que essa exposição é um crime de periclitação. Muito bem, existem as causas de aumento de pena, que é a lesão corporal grave, a morte, crimes préter dolosos, e ainda se o agente for um menor de 14 anos, uma causa de aumento de 1/3. Por fim, estamos aqui
no final deste bloco, caminhando para o encerramento, com o artigo 137, que é o crime de rixa, quando vários indivíduos de uma forma indeterminada, e aqui nós já excluímos as torcidas organizadas porque elas podem ser claramente identificadas, mas eu dou o exemplo para você, vamos começar pelo exemplo, depois a leitura e o conceito e classificação. Exemplo, uma briga de carnaval. Ninguém sabe da onde começou o primeiro xingamento ou o primeiro murro e mutuamente as pessoas começam a se agredir. Um talvez começou a esmurrar o outro porque mexeu com a namorada já bateu na namorada do outro indivíduo ou daquela que se importou, a amiga interviu, alguém jogou uma latinha de cerveja ou cerveja em uma pessoa, essa cerveja incomodou aquela pessoa que veio contra aquele indivíduo, veio um segurança, veio alguém que não tinha nada a ver e só queria brigar. Pronto, isto é rixa. É esta briga, esta bagunça generalizada sem polos. Não pode haver uma polaridade. A turma da facção A, na minha época tinha muito isso de guri, né? Nunca participei, sempre fui medroso. Mas sempre aqui na Várzea Grande, né? Eu moro em Várzea Grande, tinha ali o pessoal da Algisa de Barros contra o pessoal do Licínio Monteiro. Todos uniformizados, com uniformes da escola, iam se encontrar para brigar. Veja, temos lados polarizados ao quais nós conseguimos identificar quem são essas pessoas. Ou o pró-governo ou o pró-esquerda, a esquerda contra a direita, todos uniformizados, com bandeira. Isso não pode ser considerado rixa, porque esses indivíduos podem ser identificados. O artigo começa bem assim: participar de rixa, salvo para separar os contendores, ou seja, aqueles que estão brigando. Então, talvez eu possa estar em uma briga, mas para afastar, para apaziguar, estou dando um mata-leão no meu amigo, puxando ele, né? Tentando apartar alguém ou dando um chute para afastar alguém. Este indivíduo pode ter a exclusão da tipicidade material aqui. O verbo é participar, bem jurídico, a vida e a saúde de uma pessoa, momento consumativo formal, o verbo é participar, então a rixa é esta briga generalizada que pode haver ali lesões mútuas, pode conter ali vias de fato, certo? Mas tem que saber diferenciar lesão corporal, vias de fato e rixa. Detenção de 15 dias a 2 meses, possibilidade da suspensão condicional do processo, transação penal e crime. Parágrafo único. Se ocorre morte ou lesão corporal pré-ter dolo de natureza grave, aplica-se, pelo fato da participação na rixa, a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. O conceito é uma luta, uma briga desordenada de forma generalizada, envolvendo trocas de agressões entre 3 ou mais pessoas. Ele é um crime que precisa ser plurissubjetivo, envolvendo várias pessoas, em um concurso ali de pessoas naquele momento. Que no mínimo 3 pessoas ou mais, em que os lutadores visam todos os outros indistintamente, envolvendo vias de fato, violências físicas recíprocas, praticadas por cada um dos contendores, rixosos, rixentos, brigadores, briguentos, contra os demais generalizadamente. De vez em quando a língua trava, né? Fazer os exercícios de destravar a língua. Então, o núcleo é participar, e aí nós temos uma modalidade formal de participar da rixa. Quando eu falo de sujeito, a rixa é considerado um crime de condutas contrapostas, ou seja, de toma lá, dá cá, de ação e reação. Por isso que o indivíduo tanto pode ser um autor, um sujeito ativo, quanto um sujeito passivo, desde que estejam efetivamente naquela briga. Não adianta nada eu estar num bloco de carnaval ou voltando para casa e me envolva ali e entre num grupo ao qual as pessoas estão brigando
eu não posso ser considerado sujeito ativo, muito menos sujeito passivo. Então, os autores e a participação existem. A participação pode ser aquele indivíduo que está incitando ou levando as pessoas à confusão, certo? Então, nós terminamos aqui com uma classificação de dolo. O dolo é o de perigo, por isso que é um crime de periclitação. A culpa inexiste, a consumação é de momento consumativo formal. E temos aqui como sujeito ativo e sujeito passivo qualquer pessoa. Espero que você tenha gostado. Fique esperto aí que já já a gente manda mais aulas para vocês. Fica com Deus. Até mais. Tchau.